Olá, boa noite, pessoal. Aguardando para darmos início a mais uma live, nossa live de hoje, que é sobre responsabilidade e autonomia. Esperando aí vocês entrarem, me darem um oi, aguardando. Então, os primeiros aparecerem, será que está certinho? Quem chegar me dá um sinal. Porque hoje a nossa internet está meio complicada, né? Então vamos ver aí se funciona, se não funciona. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Vou esperar um pouquinho. Olá. Oi, o Regis apareceu. Eu acho que com um certo delay aí em relação a as entradas de vocês. Acho que é alguma coisa com a nossa rede hoje que não tá legal, né, gente? Mas enfim, oi Marlete, que bom te ver. Eu tava achando que não tava indo, mas então a coisa tá funcionando. Que bom. Tava com saudade de vocês, de conversar assim. Né? A gente ficou uma semana aí afastada, eu já me acostumei a conversar, a termos essa companhia, né? E faz falta mesmo que seja virtual. Então, né? Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade e autonomia hoje. Então, tenho conversado com algumas pessoas, né? E várias dessas pessoas têm trazido questões muito interessantes a respeito disso, né? Gente muito sobrecarregada, assumindo coisas, né? Por todo mundo, né? Quem é que não assume aí, né? Coisas que de repente talvez não devêssemos assumir ou que talvez devêssemos assumir parcialmente. Então, tenho visto muita gente com essas questões. E aí, né, foi parando na minha mão algumas figuras dessas figuras, assim, hoje em dia tem muita imagem na internet, né? A gente recebe imagem no WhatsApp, a gente recebe imagem nas outras redes sociais, e aí tem várias imagens que eu fui recebendo que tinham a ver com esse assunto, né, de responsabilidade, até onde vai a minha responsabilidade, aonde começa a responsabilidade do outro, né, o que que eu posso, o que que eu não posso, né, até onde eu tô, como é que eu faço para tá legal, né, com as minhas coisas também, né? Então, baseado nisso, a gente resolveu conversar, né? Achei um post muito legal, é uma figura que fala sobre responsabilidade. E vocês já devem ter ouvido falar, né? Ali diz assim, tem como é que chama? Um balãozinho, né? Delimitando, né? O que que é minha responsabilidade, o que que não é, né? E aí tá escrito que é minha responsabilidade, as coisas que eu faço, né? As minhas necessidades, a forma como eu escuto as coisas. O que eu sinto é minha responsabilidade. O que eu digo, aquilo que eu penso, o impacto das minhas emoções, né? Então, eu achei isso muito legal porque delimita de um jeito muito interessante, muito bacana mesmo, né? Aquilo, e às vezes a gente não tem isso muito claro, porque a gente começa a achar que a gente é responsável pelas coisas que o outro tá fazendo, pelo impacto, às vezes, daquilo que eu digo no outro, pelo impacto do que eu faço no outro. Claro que eu tenho que cuidar, e manter um certo respeito em relação ao outro, né? Mas até onde vai isso, né? E aí esse
post dizia assim: não é minha responsabilidade o crescimento do outro. E às vezes a gente quer isso, né? Eu gosto tanto daquela pessoa que eu queria que ela crescesse, eu queria poder ajudar nisso, eu queria fazer por ela. E há uma diferença bem grande entre eu fazer algo por alguém e eu fazer algo para alguém. Consegue perceber a diferença disso, né? Fazer algo por alguém é eu fazer algo que a pessoa deveria fazer. E eu estou substituindo ela na ação. E quando eu faço algo para alguém, eu estou me colocando a serviço da outra pessoa dentro das necessidades que ela tem. Então, eu não substituo a ação dela. De repente, ela está impossibilitada por alguma razão, mas eu estou a seu serviço. E é muito diferente. E isto é o ajudar efetivamente, né? Não é eu substituir a ação do outro. Então, não é minha responsabilidade a educação do outro. Essa coisa da gente querer, e muitos de nós queremos educar o outro, né? Como se o outro fosse nosso filho, né? E aí eu vou lá e digo como ele tem que se comportar, de que jeito, o que que é bom em tal situação, o que que não é bom. A gente não percebe o quanto a gente está sendo invasivo, né? E tratando o outro como se criança fosse. A gente não percebe que a gente está querendo literalmente educar o outro e ocupando um lugar que não é nosso. Quem é o responsável pela educação do outro? Enquanto o outro é pequeno, pai, mãe, guardiões legais, enfim, né, cuidadores. E a partir do momento que o outro cresce, o seu processo de autoeducação e de autoaprimoramento é responsabilidade sua. Assim como também ninguém tem por que nos educar, né? E aí também a gente aprende a limitar as pessoas. Então, assim como eu não devo educar o outro, ninguém também tem que me educar. Porque aí a pessoa também está assumindo um papel que não lhe compete. Nem se preocupar com o meu crescimento, claro, que por amor. E por amor, às vezes, a gente ultrapassa limites, né? Mas às vezes, por amor, a gente pode fazer algo, mas sempre pensando, eu estou fazendo para alguém com o consentimento e com a vontade desse alguém, ou eu estou fazendo por e substituindo o outro na ação, né? Então, não é minha responsabilidade as ações do outro, né? As ações das outras pessoas. E às vezes a gente, principalmente quando é de pessoas queridas, né? A gente se envergonha, a gente se acha responsável, né? E a gente não percebe que assim a gente está assumindo algo que não é nosso e que não contribui para o nosso crescimento. Porque enquanto eu estou jogando energia para isso, eu estou perdendo a energia no meu processo de existência, né? Das coisas que eu preciso fazer na minha vida, enfim, né? Enquanto eu estou lá focada no processo do outro, no que o outro tem que fazer, não tem que fazer, no que o outro fez, no que o outro não fez, em educar o outro, eu deixo de cuidar de mim e de cuidar do ambiente que eu estou, da minha própria saúde mental e emocional, né? Porque eu tô lá focada em outras coisas. Não é minha responsabilidade os sentimentos do outro. E não é egoísmo isso, né? Eu não posso adaptar tudo para que o outro não sinta coisas, ou para que o outro sinta coisas. Ou eu não posso imaginar que eu tenho o poder, dependendo daquilo que eu faça, de fazer com que o outro se sinta de uma determinada maneira melhor, pior. Claro que dentro de relações saudáveis, as pessoas vão se sentir bem. Então, se eu estiver saudável emocionalmente, eu tendo a ter relações saudáveis. Mas se a outra pessoa não está saudável emocionalmente, vai ser complicada essa relação. Percebe? E aí, por mais que eu me esforce, às vezes tem coisas que não chegam. E é importante que eu entenda.
né? Isso. Que eu tenho controle sobre as minhas emoções. E é minha responsabilidade cuidar disso. Também eu não posso querer que o outro venha para cuidar de mim. Porque daí eu estou delegando e querendo que o outro assuma um papel que não lhe compete, de cuidado. Eu não sou mais uma criança que precisa de cuidado. E enquanto eu fui criança, eu tive quem cuidasse. Ou se não tive, enfim, eu tive aquilo que foi necessário para a minha evolução, para o meu aprendizado. E agora é hora de eu assumir. Esse papo de responsabilidade e autonomia é um papo de adulto. É eu ser capaz de gerir a minha vida, sem esperar, né? E a propósito disso, tem uma tirinha, né? Fantástica, fantástica, da Mafalda, né? Que no criador da Mafalda faleceu ontem, né? E eu achei essa tirinha e pensei, poxa, ela tem tudo a ver com esse papo de responsabilidade, né? É ela conversando com o Miguelito, e aí ela diz para ele assim: não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? E aí o Miguelito diz para ela: é isso mesmo, eu vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. E aí a Mafalda olha para ele e vai embora e diz assim: será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Né? A gente está sentado esperando. Então a gente não assume as nossas responsabilidades. E a gente espera que um externo, seja uma pessoa, seja uma entidade, venha e resolva, que a vida se resolva. A gente espera ser cuidado. Isso hoje quem cuida? Eu, né? Olha, o Regis fez um comentário fantástico. Parece estranho, mas o adulto contribui mais para o todo quando cuida bem da sua parte. Exatamente. Porque olha só, se eu tô aqui focada em cuidar de todo mundo eu não cuido de mim e eu não consigo cuidar do outro, porque eu não tenho essa força, porque o outro tem a história dele e aí é o olhar para a força, para as ferramentas que ele tem e se eu conseguir fazer com que ele consiga acessar isso, se ele não consegue sozinho, ou quando eu percebo que ele tem e ele não precisa, eu não sou tão importante assim, né? Aí a gente contribui efetivamente. Quando cada um assume a sua parte de responsabilidade, quando cada um é capaz de ser autônomo nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, na sua vida, quando cada um conseguir se gerir, né, a gente está muito bem, o todo está melhor. Mas quando a gente é incapaz disso, cada vez mais difícil fica. E a propósito dessa fala aí do Regis, tem uma outra tirinha, né, que, que eu também vi, muito legal, né, que ele diz assim, ó, eu vou colocar depois nos comentários, tanto no Facebook quanto depois quando for pro YouTube, tá? É um cara carregando o mundo, ele está empurrando o mundo. Então tem um globo e ele está empurrando o mundo. E aí tem um outro cara, olha para ele e diz assim: o que faz? O que faz? Né? E ele diz assim: tô tocando a vida. Aí o cara diz: isso aí é o mundo. E ele lá, com o mundo nas costas. Assim, né? Que é assim que a gente fica, né? Quando a gente está carregando muita coisa. E aí ele fala um palavrãozinho, não vou falar aqui. Ele diz: poxa, né? Onde eu larguei a vida? E é isso, quando a gente começa a carregar o mundo nas costas, a gente deixa a nossa vida. E para que a gente está aqui? É para cuidar daquilo que a gente tem de mais precioso, que é o presente que a gente recebeu, que é a nossa vida. A gente recebeu para levar em frente, para a gente ser útil para o mundo e não para carregar o mundo, para a gente estar no mundo.
Boa noite, Valesca. Boa noite, Cristiana. Então, estarmos no mundo cuidando de nós mesmos e, e assim, quando a gente se tratar bem, a gente vai ser realmente útil para o mundo, porque a gente vai estar de bem com a vida. A gente vai estar de bem com a gente mesmo, a origem da nossa vida, né? Que ali não tem como não falar de pai e mãe, né? Do jeito que foi, com as histórias do jeito que vieram, né? Então, voltando lá para aquela primeira figurinha, né? O que eu faço é minha responsabilidade e eu preciso dar conta do que eu faço. Se eu faço algo, eu preciso arcar com a responsabilidade e com as consequências. Ser capaz de encarar isso, né? As minhas necessidades eu preciso ser capaz de atender sem esperar que alguém venha e atenda. Eu me dou, eu me amo, eu me cuido. E com isso eu me melhoro. E com isso surge ajuda. Porque a gente percebe as coisas, quando a gente deixa de esperar, né, do outro e a gente percebe que está na minha mão a minha vida, é minha. O outro tem as coisas dele e isso a gente não se toca, né? A gente quer que as coisas girem em torno de nós. E mesmo quando a gente está cuidando do outro, às vezes a gente está garantindo que o outro faça as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, que é um comportamento controlador, que na verdade não deixa de ser uma certa arrogância. Eu sei o que é melhor para o outro e eu assumo então a responsabilidade pelas coisas dele. Isso vai pesando. E aí eu vou carregando o mundo, né? Que nem vou encurvando e a dor nas costas vem vindo e a dor na cabeça vai surgindo e os problemas de relacionamento e de comportamento vão surgindo porque eu não respeito o outro, me falta empatia, né? Teve uma outra figura que eu até me esqueci de copiar aqui, eu vou ter que ver se eu acho para colar depois. Mas essa daí a gente vai conversar o dia que a gente conversar sobre filhos, né? Mas não deixa de ter a ver com isso, né? Às vezes a gente quer tanto que eles façam as coisas que a gente quer, que a gente acha que é o certo, e a gente não está sendo nem um pouco empático, né? Porque eu não estou prestando atenção nos planos do outro, nos desejos do outro, nos sonhos do outro. É o que eu acho. Eu não sou responsável pelo sentimento do outro, mas preciso ver até que ponto eu estou colocando o outro como foco da minha vida. O outro não é demais para o outro. Assim como é demais para mim ser o foco da vida de alguém. A pessoa precisa ter os seus próprios interesses, as suas próprias motivações, encontrar em si as alegrias, encontrar em si as razões para estar aqui e agir de acordo com esse presente que a gente recebeu, né? Cuidar daquilo que eu penso é uma questão de saúde mental. Cuidar do que eu digo, o que eu escuto, e não levar tanto as coisas para o lado pessoal. Às vezes eu tenho problemas com as pessoas, né? E isso era uma frase que eu tinha ouvido e achei outra tirinha, né? Hoje eu vou jogar a tirinha aí nos comentários, né? Que é a respeito dos problemas que a gente tem com as pessoas. Às vezes são coisas que a gente cria na nossa cabeça, né? As histórias que a gente inventa. Porque a gente olha e queria que aquilo fosse realizado de um jeito. E aí essa tirinha é fantástica, porque são duas pessoas e um tá assim, né, bravo, olhando para o outro e ele percebe um monstrinho, né, do lado. E ele diz, ué, que problema é esse? O monstrinho é o problema. E aí o cara que tá assim bravo diz, esse é um problema que eu tenho com você. Esse problema você tem comigo? É. E aí ele pega, então toma, né? Estava comigo, mas é seu. E é bem isso. A gente é que tem
que elaborar as coisas, não é o outro. E isso é assumir-se e assumir as suas próprias responsabilidades, as responsabilidades pelos nossos sentimentos, as responsabilidades. Porque às vezes eu faço uma coisa e o outro recebe mal. Mas não é que eu fiz algo propositadamente em relação ao outro. Então, às vezes eu recebo mal uma coisa, mas não é que o outro, é eu comigo. E aí eu preciso compreender isso e me trabalhar as minhas emoções, me assumir a responsabilidade por elas, não entregar na mão dos outros. Então, cada coisa que as pessoas fazem tem o poder de me desestabilizar e assim eu não tenho autonomia, né? Esse papo é importante também com os nossos crianças e com os nossos jovens. Assim como eles precisam ter autonomia física, de saber fazer as coisas em casa. E essa autonomia começa com essas coisas. Eu não posso esperar o tempo todo que as pessoas façam coisas para mim, desde as coisas mais físicas até as coisas mais emocionais. A gente precisa ter essa conversa. Então, uma criança, um jovem, precisa ser capaz de perceber que ela não pode esperar que os outros venham sempre resolver essas coisas. Isso a gente ensina. Mas se eu não souber para mim, como é que eu vou passar para o outro? Se eu não viver isso comigo, né? E o cuidado que a gente tem que ter em não jogar sobre eles, principalmente, né, os mais pequenos, né, as nossas, a responsabilidade sobre as nossas coisas. A gente não tem culpa das coisas que acontecem com o outro. E às vezes a gente carrega isso. Se eu fizer tal coisa, eu vou magoar. Ou o outro tá magoado porque eu fiz. Não, o outro tá magoado porque o outro é uma pessoa magoável. Ele não sabe lidar com esse tipo, com os seus sentimentos, com as frustrações. E essa responsabilidade não é minha, se eu não fiz nada propositadamente. O impacto das minhas emoções no outro, aliás, das minhas atitudes no outro, né? Se elas estão dentro do respeito, né? E não fé, porque eu preciso ter a possibilidade de agir dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que é importante para mim. E o outro também. Isso é deixar as pessoas livres, respeitá-las e permitir que cada um seja o que é, o que pode ser. Esse negócio da gente querer determinar demais o que o outro faz e querer ser responsável pela forma como o outro reage, né? Como é que a gente pode querer assumir tal coisa, querer ter um tal poder que vai muito além do razoável, né? E aí eu lembro das ordens da ajuda do Bert, né? Que a gente já fez uma live só sobre as ordens da ajuda, né? Quando a gente quer assumir coisas que não nos cabem, a gente está tirando a dignidade da pessoa de ser o que ela pode ser, né? Olha, a Valesca tá em grupo, então tá, beijão, Valesca, aí para todo o pessoal que tá aí assistindo. Então, nas ordens da ajuda do Bert, né? Quando ele diz que nas relações a gente precisa ter esse respeito e manter o equilíbrio entre o dar e o receber. Relações entre adultos, a gente pode dar só aquilo que a gente tem e esperar do outro só aquilo que a gente precisa de verdade, sabe? Não mais do que eu preciso. E às vezes eu quero demais. E às vezes eu dou demais. Então, eu entro numa desordem, né? Outra coisa importantíssima é a gente entender que é necessário que a segunda ordem da ajuda, a gente se submeter às circunstâncias e só interferir, apoiar à medida que as circunstâncias permitirem. Então, tem coisas que acontecem
que estão além de nós. E a gente precisa aprender a baixar a cabeça para isso mesmo. E só interferir à medida daquilo que é possível. Então, quando a gente quer negar o que está acontecendo, né, a gente não consegue ajudar ninguém efetivamente. Quando a gente olha para uma pessoa e aí a gente consegue assumir a nossa parte de responsabilidade sobre as coisas, a gente tem que se colocar como adulto diante de um outro adulto. Então, se alguém precisa de algo de nós, ou se nós precisamos de algo de alguém, a gente precisa estar nessa posição de igual para igual. Eu preciso de algo, ou eu tenho algo para o outro, mas nós somos iguais. O outro também tem ferramentas, ele também. Então, quando eu permito que o outro faça reivindicações para mim, né? Como uma criança faz para os seus pais, que atenda todas, ou quando eu quero que o outro atenda todas as minhas necessidades, como se eu fosse uma criança, eu estou infringindo essa ordem importantíssima da ajuda. Se colocar como adulto, assumir o seu lugar e o seu papel e as nossas potencialidades, a nossa força que todos nós temos, né? Outra, outra ordem da ajuda aqui, né? A gente ter uma empatia sistêmica, que é o conseguir observar o todo e não só uma parte. Quando uma pessoa traz um problema para mim e eu quero pegar esse problema para mim, eu tenho que observar que esse problema ele faz parte de um contexto maior e que não é só aquilo que a pessoa fala, tem muito mais. Tem os outros lados da história que eu não conheço. E às vezes a solução do problema, aliás, normalmente a solução do problema não é algo que eu possa fazer, é algo que tem que ser resolvido entre as partes e principalmente com aquele que está excluído do coração da pessoa que está falando, né? Então, compreender isso, que a gente não tem esse poder todo mágico de resolver a vida de todo mundo, que a gente pode ajudar dentro de limites. Esses limites precisam e devem ser respeitados, e o foco é a nós nos portarmos e assumirmos as nossas próprias responsabilidades e agirmos com autonomia diante da nossa própria vida, né? E outra ordem da ajuda muito importante nessa questão de respeito, né, nessa questão de responsabilidade e autonomia, é nós concordarmos com as diferenças, sem julgamentos. Entender que cada um tem o direito de ser como é como é, porque consegue ser assim. E aí eu me acolho do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, e eu consigo olhar para o outro e entender que ele é desse jeito. E se eu posso conviver com isso, ótimo. E se eu não posso conviver com isso, eu preciso administrar a minha impossibilidade de conviver com esse comportamento. Seja me afastando, seja conversando, me afastando com respeito, porque eu não preciso necessariamente, porque reconhecer que uma pessoa tem o direito de ser como é, não significa eu ter que me submeter ao desrespeito. Se a pessoa é uma pessoa desrespeitosa, se ela é uma pessoa agressiva, se ela é uma pessoa violenta, ela tem todo o direito de ser assim. Eu não preciso me submeter a isso. E aí eu me respeito, me amo e dou o direito do outro ser como é. Mas não preciso me submeter àquela situação. Um adulto sabe fazer isso. Pelo menos deve aprender a fazer isso. E aí conseguir olhar a vida como adulto. Perceber as possibilidades que a gente tem, cada um de nós, dentro de nós. Que é a força que vem do nosso sistema familiar. E é a vida que está aí. Que, como diz o poeta, né? Eu fico com a beleza da resposta das crianças, né? Ela é bonita. E a gente precisa aprender a viver e não ter a vergonha de ser feliz. Assumindo
as nossas responsabilidades, sendo capazes e autônomos e respeitando o direito de cada um ser quem é. A gente, assim, consegue focar naquilo que a gente veio, estar de acordo com o propósito da nossa existência e realmente agirmos dentro das nossas possibilidades para aquilo que a gente precisa fazer. Usarmos a nossa energia em benefício de nós mesmos e com isso a gente consegue, num sentido mais amplo, distribuir essa energia também. A gente consegue com isso ser mais útil na vida. A gente pega essa força para nós. Quando a gente está alinhado aos propósitos da nossa existência, quando a gente está focado para aquilo que a gente veio, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode e os nossos limites, quando a gente reconhece e respeita os nossos limites, reconhece e respeita o outro do jeito que ele é e que ele pode, a gente vai realmente conseguir enxergar a beleza que é estarmos na vida, a beleza da vida e de sermos aprendizes como nós somos. Tá bom, pessoal? Beijão. Nós nos vemos em breve, cada um assumindo as suas responsabilidades e desenvolvendo cada vez mais a sua própria autonomia.